Olá pessoal, a nossa videoaula de hoje nós vamos continuar com a introdução do conceito de limites. Para isso, vamos utilizar hoje o exemplo da velocidade. Então, eu quero determinar uma velocidade instantânea de um objeto que é solto da torre de um prédio a 450 metros de distância do solo. Então, qual seria a velocidade instantânea após 5 segundos desse objeto ser solto da torre, do alto dessa torre? Então, para isso, nós precisamos utilizar a equação que foi determinada por Galileu, que diz que o espaço em relação ao tempo é dado por 5 vezes o tempo ao quadrado, onde essa equação está desconsiderando a resistência do ar e está considerando a força da gravidade, aproximando a força da gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos essa equação. Então, para determinar a queda de um objeto, nós vamos utilizar o conhecimento lá do ensino médio da velocidade média. Então, lá no ensino médio nós temos que a velocidade média de um corpo, Vm, dado por ΔS por ΔT, onde ΔS é a variação do espaço final menos o inicial, e ΔT a variação do tempo, que é tempo final menos o tempo inicial. Porém, os dados do problema, ele diz apenas a distância total, que é 450 metros, o espaço total, vamos chamar de espaço, o espaço final, e o tempo que eu quero determinar, que é 5 segundos. Então, para isso, nós vamos verificar um tempo próximo de 5 para poder ter 2 tempos e 2 espaços para a gente poder determinar a velocidade média. Então, vamos aproximar da seguinte maneira. Então, essa equação é dado por S1 menos S0 sobre T1 menos T0. Ok? Então, o meu S0 é o espaço dado. E o meu T0 é o meu tempo dado. Ou seja, para o meu tempo T0, qual é o meu espaço zero? Então, para o meu tempo T0, que no caso é de 5 segundos, eu vou ter um S0. S0 é 5 vezes o T0, que é 5 ao quadrado. Então, meu S0 é 5 ao quadrado, 25, vezes 5, 125. Então, 125 metros é o meu S0. É meu S0. Então eu tenho o meu T0 e meu S0. E eu não tenho o meu S1 nem o meu T1. Então nós vamos usar o mesmo conceito que a gente usou da reta tangente. Ou seja, vamos desenhar o gráfico dessa equação. Então, desenhando o gráfico dessa equação, espaço e tempo, então é uma equação do segundo grau, então uma parábola. Como nós estamos falando de um problema físico, ou seja, não existe um tempo abaixo do tempo zero, então o meu menor tempo é o tempo zero. Então, se eu quiser representar a minha parábola completa, seria essa. Porém, como não existe um tempo abaixo do tempo zero, o tempo inicial é zero, aqui nós temos o meu ponto inicial, que é 5 segundos. Com o ponto inicial, eu tenho o meu espaço inicial, que é 125 metros. 125 metros. Então, pegando o mesmo problema da reta tangente, para um T qualquer,
eu tenho um ponto qualquer aqui que eu vou chamar ponto Q. Então aqui é meu ponto P, aqui é meu ponto Q. E aí eu tenho uma reta secante. Eu tenho uma reta secante que liga P a Q. Então eu tenho uma reta secante que liga P a Q. Então eu tenho o seguinte, que minha velocidade média, que eu vou chamar de PQ, velocidade média PQ, vai ser igual a S1, que vai ser o S em Q, então para um Q qualquer, então eu vou chamar de S de 5 menos T2, que é um T qualquer, então 5 vezes T2, menos o meu S0, que eu já calculei aqui, que é 125 metros, 125, sobre o meu tempo qualquer, vou chamar de T, menos o meu T0, que é 5. Que é 5. Então essa é a nossa fórmula da velocidade média, a nossa equação para o cálculo da velocidade média para esse problema de queda livre. Então a minha velocidade média para esse problema de queda livre é 5 vezes t ao quadrado menos 125 sobre t menos 5. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma tabela com valores maiores e menores do que 5, ou seja, se aproximando, fazendo o meu Q se aproximar de P, para eu ver qual seria o valor de P quando P tivesse o mais próximo possível P de Q, ou seja, Q se aproximando de P, qual o valor mais próximo possível eu tenho. Então o que é que acontece? É isso que eu vou fazer agora, vou gerar a tabela com valores de maneira que Q vá se aproximando de P para a gente ver o que ocorre. Aqui a gente já percebe que quando eu tenho uma reta secante, a reta secante representa a velocidade média. Só que eu não quero a velocidade média, eu quero a velocidade instantânea, eu quero a velocidade no tempo t igual a 5, ok? Então é isso que eu vou fazer agora, vou gerar essa tabela. Bom pessoal, então nós temos aqui a tabela onde eu estou variando meu tempo e aí eu vou determinando minhas velocidades médias na reta PQ. Então minha velocidade média para o tempo igual a 6, eu substituo no lugar de ter 6, eu tenho 6 ao quadrado, que dá 36 vezes 5, 180, menos 125, sobre 6 menos 5, que dá 1, que vai resultar em 55 metros por segundo. Essa é a minha velocidade para t igual a 6. Para t igual a 5,1, faço a mesma coisa, substituo no lugar de t ao quadrado, 5,1, fazendo os cálculos, eu consigo determinar que minha velocidade média é de 50,5. Para t igual a 5,01, eu tenho velocidade média de 50,05. Se eu me aproximar t, colocar o mais próximo de 5 ainda, colocar 5,001, eu tenho 5 vezes 5,001 ao quadrado, menos 125 sobre 5,001 menos 5, e aí eu tenho 50,005. Ou seja, a cada vez que eu me aproximo o meu Q de P, ou seja, eu vou me aproximar o meu tempo, colocar meu tempo mais próximo possível do tempo que eu quero, que é o t igual a 5, eu tenho minha velocidade média o mais próximo possível de 50 metros por segundo. Ou seja, nós podemos entender ou acreditar, que quanto eu tiver mais próximo possível o meu valor de Q de P, a minha velocidade média será
de 50,005. Ou seja, eu tenho uma velocidade para o tempo de 5 segundos igual a 50 metros por segundo. Ou seja, essa é a minha velocidade instantânea para o tempo igual a 5 segundos. Ou seja, o que é isso? O resultado da velocidade instantânea está dizendo que é o limite da velocidade média quando t se aproxima de 5. E aí a gente representa daquela maneira que a gente viu lá para a reta tangente. O limite da minha velocidade média nos pontos PQ, quando Q tende a P, é igual à velocidade instantânea, V. Ou podemos representar o limite quando T tende a 5 de quem? Da equação aqui, 5 vezes T2 menos 125 sobre T menos 5 é igual a 50. Então, ou seja, a velocidade instantânea nada mais é do que o limite da velocidade média quando Q se aproxima de P. Então, nós temos a noção de limite usando o problema da velocidade instantânea. Então, mais adiante, nas aulas mais adiante, nós vamos voltar a esse tipo de problema quando a gente vê como se resolve as questões de limite, ou seja, ver as propriedades, os tipos de equações que a gente pode trabalhar com o limite. O ideal aqui, o inicial, é entender a noção de limite. Então, nós podemos entender o limite como a inclinação da reta tangente. A inclinação da reta tangente é o limite. E aqui, a inclinação da reta tangente na curva de espaço, da função horária do espaço igual a uma proporção 5 vezes tempo ao quadrado, né? Considerando a velocidade, o espaço inicial 0 e a aceleração da gravidade de 10, nós temos que o espaço é igual a 5 vezes t ao quadrado. Então, a tangente a essa curva no ponto, a inclinação da tangente a essa curva no ponto, nada mais é do que a velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea é a inclinação da reta tangente àquela curva, e a velocidade média é a reta secante, a inclinação da reta secante. Bom, então, a nossa videoaula de hoje foi bem curtinha, porque só foi para concluir a noção de limite usando agora o problema da velocidade instantânea. Mais adiante nós vamos estudar mais agora as propriedades do limite e vai fazer vários exercícios com limite. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.